Agora eu vou falar pra vocês como percebi que era um problema tudo isso. Então, gente, como eu descobri, né, como veio na minha mente, como eu soube que era um problema aquilo pra mim, foi quando tava no exagero. Quando eu não conseguia mais ir pro culto, a minha mente, o meu coração só. Não conseguiria ir com a minha Bíblia na mão. Eu tenho que levar uma caneta e um lápis, um caderno, um lápis, uma caneta. Eu tenho que levar alguma coisa pra anotar, sabe? E era algo que eu queria parar e era algo que eu não conseguia parar. Eu queria parar, mas eu não conseguia. E eu me angustiava, gente, porque eu queria parar, eu só queria levar, eu só queria ir pra igreja, sabe? Eu falava pra Felipe assim, eu queria tanto ir, não queria levar caderno, não queria levar nada hoje, mas depois eu vou ficar mal, eu sei como vou ficar se eu não anotar e eu ficar meu... Gente, sempre a gente que passa por isso, tem pessoas que passam por isso, que eu tô passando, pode ser de outro caso, outro jeito, né, outro transtorno, mas no meu caso, gente, a gente que passa por isso, a gente sempre bota o medo do futuro, mas eu vou ficar assim, nossa, eu não vou conseguir dormir, eu vou ficar com dor de cabeça, eu vou ficar me angustiando, tipo, a gente, tipo, diz, a gente não pensa assim, vou levar não, vou fazer isso, não é pronto, tá aí, não, gente, a nossa mente é uma mente muito fraca, como eu falei, né, meus amores, gente, tem uma mente muito fraca, o ser humano, mesmo eu sendo evangélica, sendo cristã, conhecedora da palavra, gente, a gente é ser humano, temos os nossos medos, as nossas fraquezas, né, mas nunca deixei, gente, de ir pra igreja, nunca deixei de adorar a Deus, nunca deixei de buscar Deus, mas chegou agora, gente. E também, como falei, né? E quando eu percebi realmente o problema, foi esse ano, gente. Esse ano veio com tudo. Como vocês me acompanham aí, né, gente? Eu passei pela gravidez, eu engravidei. Em março eu perdi meu bebê, fiz uma curetagem. E eu sempre falava assim pra mim, aqui em casa, Felipe, eu só fico me imaginando o que pode acontecer comigo depois, né? Eu fico com medo, né, de como eu posso reagir depois, né, com tudo isso, da perda e tal. Tá bom. Aí eu fui pra maternidade fazer a curetagem, eu também ficava lá pensando, imaginando quando eu chegasse em casa, como ia ser, sabe? Como ia me comportar depois disso tudo. Então, eu já ficava com medo, gente, de como poderia reagir, mas eu não pensava nesse problema da anotação, porque tava sendo pra mim, tipo, anotar no culto, eu não anotava, gente, eu parei de anotar as coisas que eu anotava, sabe, assim, no meu dia a dia, eu não anotava as coisas do meu dia a dia, eu não anotava nada disso, eu só anotava as coisas do culto, né, aí, depois da curetagem, gente, em abril, no mês de abril, lá pro dia 15, eu não sei. Só sei, gente, que veio coisas pra mim horríveis. Eu tava lavando louça aqui na pia e do nada, gente, veio algo assim na minha mente. Nossa, eu não consigo controlar meus pensamentos. Eu não consigo controlar os meus pensamentos. Eu não consigo controlar isso. Será que eu vou ver anotando? Será que eu não tenho controle sobre as minhas atitudes? Gente, isso foi numa quinta. E eu fiquei mal. Nesse dia eu fui até Felipe e falei pra Felipe que eu não aguentava mais. Eu disse, eu não aguentava mais. Eu abracei, eu não aguento mais, Felipe, eu não aguento mais isso. Será que eu não consigo controlar os meus pensamentos? Será que eu vou ver assim? Então, eu fui pro meu quarto, me ajoelhei, me derramei diante de Deus, eu orei a Deus, entreguei tudo pra Ele, né? Na sexta-feira, gente, a mesma coisa. A quinta já tava ruim, na sexta-feira eu não fiz nada. Não consegui ensinar as crianças, não consegui fazer nada porque eu tava
só tava nisso, gente. Nossa, não consigo controlar a mente. Nossa, não consigo. E a nossa mente é fraca. A gente tem que buscar sempre a palavra de Deus. A gente sempre tem que buscar Deus. Sempre tem que se colocar pra Deus, entregar tudo pra Deus. Sim, podemos buscar ajuda, conversar com as pessoas, mas Deus que vai fazer a obra na sua vida, na minha vida. E eu fui, gente, diretamente buscar Deus, mas no outro dia eu já tava mal, gente, mal, porque a mente, o inimigo, sabe, ele perturba a mente da pessoa, ele sempre vai achar um lugar, a sua fraqueza. E a minha, gente, ele encontrou meu medo. Minha mente já tava fraca. E eu passei o dia inteiro só pensando nisso. Eu não aguentava, chorava pelos cantos. Aí quando foi, no sábado de manhã, eu liguei pra uma irmã da igreja, né? Que não vou citar nomes. Eu liguei pra irmã, eu digo, irmã, eu queria conversar, né? Será que a gente pode conversar hoje? Né? Aí ela falou, pode sim, minha irmã. Aí foi lá, gente, que eu fui conversar com ela, expliquei tudo pra ela, das minhas manias, de anotar, conversei pra ela, me abri, falei das coisas, de quando, de como começou pra ela, me abri, gente, eu falei tudo que eu sentia, tudo que eu pensava, falei pra essa irmã. Que eu admiro muito, considero muito, é uma serva de Deus. E outra coisa, gente, a gente tem que buscar os nossos. A gente tem que buscar palavras de pessoas sábias, a gente tem que buscar pessoas conhecedoras. E a gente tem que buscar, gente, pessoas que vão agregar a nossa vida. No meu caso, eu procurei uma irmã em Cristo, procurei uma serva de Deus, né? Então você não desabafe com qualquer pessoa, não fale da sua vida para qualquer pessoa, sabe? Não mostre aquilo para qualquer pessoa que você saiba que não vai acrescentar em nada, que não vai agregar em nada aquilo que aquela pessoa vai falar para você. Eu busquei alguém que eu confiava, né? Busquei a Deus, como falei para vocês, em primeiro lugar busquei a Deus, mas depois eu fui conversar com alguém, me abrir com alguém, né? Então, conversei tudo com ela. Cheguei lá, fiquei alegre, fiquei animada. Nossa, é verdade, né? Aí ela falou, não, você não tem que olhar isso como problema, não. Muito pelo contrário, minha irmã, a gente só é uma esquecida, e não sei o que. E é bom anotar, né, e tal. Só que, no fundo, mas eu não quero anotar. Eu não quero anotar, porque tá me fazendo mal. Tá anotando tudo, o tempo todo. Então ela me deu um conselho maravilhoso, conselho de Deus, né, e tal. Eu voltei pra casa bem, mas quando foi, gente, no outro dia, eu ainda continuei com aquilo na minha mente, de controle, só via isso, controle. E pra vocês que não passam, que nunca passou por isso, vocês podem até não entender. Talvez, né, vocês aí que tá me assistindo podem nunca ter passado, nunca passou, graças a Deus, glória a Deus. Mas eu sei que pode ter alguém aqui, né, que passa por algo do tipo, algo assim, algum transtorno, alguma coisa, sabe, na vida. E, sabe, gente, é difícil. Quando olhar pra mim, vai entender. Vai ter pessoas que vai olhar pra mim, nossa, é besteira isso. Eu também achei que era besteira, gente, até se tornar um problema na minha vida. Até se tornar um problema de saúde na minha vida, entende? E nesse tempo, gente, depois da perda, foi isso que aconteceu. Parei de ensinar banca às crianças. No final de abril, eu anotei até aqui, gente. Dia 29/4, quinta-feira, dia que fiquei mal comigo mesma. Aí, como eu falei, né? Dia 30/4, sexta-feira, conversa com a irmã. E dia 1/5, eu passei mal, fui ao médico. Ou seja, gente, eu tava muito mal. Foi um tempo que pegou a crise. E veio logo no momento, logo depois da minha perda. E eu só pensava, nossa, mal passei por uma prova, já tô enfrentando outra prova.
Só vi isso, mal passei pela prova, já tô em outra prova, meu Deus. Quando eu parei de gravar pra vocês, que eu falei que ia ficar um pouco afastada do canal, porque eu fui me cuidar. E quando foi, gente, né, no sábado da outra semana, eu passei as semanas mal, gente, muito mal, não fazia nada em casa, não fazia nada, não conseguia fazer nada, porque a minha vida só tava centrada nisso, só tava centrada no meu problema, gente, só tava centrada nisso, nos medos, sabe? Então, quando foi no sábado, eu fui no médico, né, fui no posto, mas meu esposo, o Felipe, foi comigo. Minha sogra me incentivou aí, né? Chegando lá, conversei com um médico maravilhoso, né? Até Felipe mesmo falou, nossa, você é muito legal, muito gente boa mesmo. Porque, gente, ali ele viu como eu tava, porque eu tava a uns nervos, sabe? Eu tava nervosa, eu tava muito nervosa, muito me tremendo, eu tava horrível, gente. Eu tava horrível. Então, conversei com ele me explicou também, né, que passei pela perda e tal. Aí, gente, ele me passou um medicamento, né, de ansiedade, né, porque eu tava ansiosa demais. Eu não sabia nem o que era isso, ansiedade, até chegar a esse nível até de ansiedade, gente. Então, eu tava ansiosa, tava preocupada, com medo. Ele me passou esse medicamento. Logo no domingo já meu esposo comprou, comecei a tomar. Mas aí, gente, nada melhorava, gente. Eu tava mal. Eu tava horrível. Eu passei por uma fase horrível. Vocês podem não estar entendendo, talvez, né, gente? Porque eu não tô conseguindo explicar direito, mas o que eu passei foi horrível. Depois desse dia do médico, os meus dias pioraram. Eu fiquei cada vez mais mal. Eu só me angustiava. Só era eu, os meus pensamentos. Só era eu e a minha mente. Minha mente não me deixava quieta, gente. Minha mente tava mal, gente. Era cada dia mais. De vez em melhorar, eu tava piorando. Porque tava forte. Tava forte, gente. Tava forte a minha crise. Eu tava muito compulsiva. Eu tava muito excesso. Então, eu tava mal. E eu só ficava chorando nos cantos. Eu não fazia minhas coisas, não lavava roupa, não fazia o meu almoço, não fazia o almoço do meu esposo, não queria sair, não saía, não queria conversar com muitas pessoas, né? E teve um tempo, né? Teve um domingo que eu tava tão mal, aí eu falei assim, eu tava tão confiante falando com a irmã, nossa, eu vou dizer, não, eu vou repreender, eu vou vencer, eu não vou precisar ir pra médico, eu não vou precisar ir pra nada, eu não vou precisar ir pra psiquiatra, psicólogo, eu não vou precisar ir pra nada disso, porque eu vou vencer com meu Deus. Eu cheguei a falar isso, gente, falei isso, mas foi forte, gente, eu não conseguia parar mais. Eu não conseguia sair na rua sem anotar milhões de coisas. Não poderia ver uma música que já anotava tudo. Eu passei o tempo, gente, de conversar com as pessoas e não prestar atenção no que as pessoas estavam falando, porque eu tava anotando. Entende? Conversar com meu marido, com a minha sogra. Eu tinha que anotar alguma coisa. Já tava, gente, num grau assim, olha, longe, avançado, sabe? Já tava longe, que eu não conseguia mais controlar, eu não conseguia parar, né? Então, eu disse que ia vencer, mas não venci naquele dia. Não porque eu não quis, mas porque eu tava fraca, eu não consegui. Sozinha eu não ia conseguir, gente. E aqui, né, separei, né? Aqui tem quando eu pedi ajuda. A
acompanhamento com profissionais, né? Eu pedi ajuda, foi daí, desse domingo. Já fui atrás de uma psicóloga, as irmãs marcaram pra mim uma consulta com a psiquiatra, né? Pra mim, no psiquiatra, porque eu falei com a psicóloga, ela é evangélica, graças a Deus, ela me aconselhou primeiro no psiquiatra pra mim ver certinho mesmo o que era que eu tinha, né? Que ele poderia me dar um diagnóstico correto. E eu, gente, pronto. Depois disso eu fiquei pior. Fiquei pior porque, pra quem nunca tinha ido numa psicóloga, aí começou o acompanhamento com psicóloga. A gente tem um olho... A gente olha... Eu mesma, antes de ir pro psiquiatra, eu tinha um olhar diferente. Pra mim, pra psiquiatras, como a gente só ouvia falar dos mais velhos, né? É lugar de doido, é coisa de doido, né? Ir pro psiquiatra. E quando eu lembrava isso, eu ficava mais mal, porque eu colocava assim, eu dizia, Regina precisa de psiquiatra. Psicóloga, Regina. Não, eu preciso de psiquiatra. Eu tô doida. Mas aí minha psicóloga, né, maravilhosa, ela... Não vá que se olhar que psiquiatra é isso, aquilo e aquilo, outro. Não. Vá. Lá ele vai te dar o seu diagnóstico. Ele que vai poder passar algum medicamento pra você se acalmar. Porque eu não posso passar medicamento, né? Então tá certo, gente. Aí eu peguei, marcamos e eu fui pro psiquiatra. Chegando lá, foi um dia mais difícil ainda, né, gente? Porque como eu já tava no excesso da minha crise, do meu transtorno, já tava um excesso demais. Lá tinha o local, muitas pessoas com celular, muitas pessoas com música. Eu não poderia olhar pra uma placa assim na rua que eu anotava, olhar pra um lado, anotava, olhar pro outro, anotava. Eu passei aí assim, de cabeça pra baixo, porque eu não aguentava mais anotar, não aguentava mais. Lojas, mais lojas, músicas, mais música, tudo no meu ouvido, tudo na minha mente, tudo no meu olhar, tudo que eu via, visualizava, ouvia, eu anotava, gente, era tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Cadê o controle? Não tinha mais controle sobre isso. Então eu entrei lá na sala psiquiatra com a irmã, né? Que desde o início eu falei com ela, contei tudo pra ela. Ela me acompanhou porque eu quis que ela fosse comigo. Aí chegamos lá no psiquiatra, conversei com ele, expliquei tudo, desde quando tinha começado, das crises, de tudo. Tudo eu falei pra ele. Tudo eu falei pra ele. E ele já, de imediato, falou pra mim, olha, você tem isso, você tem transtorno compulsivo obsessivo, né? Isso que você chama de mania é um transtorno compulsivo obsessivo. Ou seja, ele falou pra mim isso, né? Esse negócio de mania é isso. E pra mim sempre, minhas manias, meu toque, sabe? Minha mania era anotar, gente. A minha mania, meu toque, era anotar tudo. E já tava tudo em excesso. E eu contei tudo pra ele. Contei pra ele que na mesma semana que eu fui pra ele, eu, gente, fui na rua mais minha mãe. Né? Aí eu tava nesse dia, eu tava tão bem, gente, tão bem. Tava ensaiando coreografia, tava dançando, tava cantando, fui na casa da irmã e tal. Aí nesse dia tarde eu fui na rua mesmo, minha mãe. Chegando, passando pela praça, né? Porque é tudo música, tudo era a minha vida, né, gente? Ouvir as coisas sem me preocupar era a minha vida, ver as coisas sem me preocupar com nada era a minha vida. Mas quando você tá passando por um problema, alguma situação que não consegue, gente, pra mim era uma tortura aquilo, né? Andar nos lugares assim. Então fui com a minha mãe pro mercadinho, aí eu passei pelo lugar que tinha música, aí eu passei, ignorei, repreendi e pronto, fui. Esqueci a música, Entrei no mercadinho, esqueci a música. Tá bom, quando eu vinha voltando no caminho, amém. O inimigo é sujo, né, gente? Então, falando assim, que música era aquela que eu vi? Que música era aquela? E eu me perguntava assim, até que fui lá na minha mente e me torturava e me angustiava atrás. Eu só queria saber que música era, nada de conseguir. Nesse dia, era numa quarta-feira, que eu me lembro, que era dia de culto.
Eu tava tão bem, gente. De tão bem, eu fiquei tão mal. De tão bem que eu tava, eu fiquei mal. E só chorava. Chorava. Aí minha mãe, pra que eu saí com ela? Pra que eu saí, não sei o quê. Aí teve aquela confusão toda lá. Porque minha mãe me levou? Porque eu saí com minha mãe, só tava tão bem em casa, mãe. Por que você foi sair? Por que você levou ela? E teve isso tudo. Mas ninguém tem culpa, gente. Ninguém tinha culpa. Ninguém tem culpa de eu estar passando por isso, de eu ter passado por aquilo, né? É algo que ia acontecer porque eu tava naquela fase já avançada. Então, ninguém tinha culpa, ninguém tem culpa de nada que eu tô passando, sabe? Ninguém pode mudar aquilo, só Deus pode mudar a minha situação, né? Não é evitando uma coisa que vai parar, sabe? Então, eu falei pra ele que nesse dia minha mãe foi atrás do rapaz que bota música, ligou, procurou saber. Gente, foi uma coisa sem noção. Eu olho pra aquilo, meu Deus, pra que isso? E eu falava, pra que isso? Eu chorava, gente, chorava, me angustiava, todo mundo querendo me ajudar a resolver, mas